O Ciberdúvidas vai às escolas. Bom dia, eu sou a Maria Cravo e a minha dúvida era como é que podemos distinguir o complemento do nome dos outros complementos. E a minha dúvida era, sou Leonor, a minha dúvida era se existe um truque para identificar mais facilmente o modificador do nome. Ambas as dúvidas, quer a relacionada com o complemento do nome, quer a relacionada com o modificador do nome, têm a ver com as funções sintáticas que ocorrem em torno de um nome. Esta é a primeira questão que nós temos de fazer. Temos de perceber se o que estamos a analisar são constituintes. Constituintes são grupos de palavras. Constituintes que se ligam mais estreitamente, mais intimamente com o nome ou não. Porque às vezes temos na frase constituintes deslocados que parece que se estão a relacionar com o nome, mas de facto eles estão a relacionar-se é com o verbo ou com outros elementos da frase, com o adjetivo, com o advérbio, etc, etc. Assim como o verbo pede complementos para completar o seu sentido, também há nomes que pedem complementos para completar o sentido. É exatamente o mesmo processo. Só que com os verbos é muito fácil identificar, porque nós percebemos logo que a frase está incompleta, falta lá alguma informação. Com os nomes não é assim tão fácil. Porquê? Porque os complementos do nome podem ser omitidos da frase e a frase não fica agramatical, não fica incorreta. O que acontece à frase é que ela fica mais geral, a informação é mais larga, mais vasta, porque o nome não especializa o seu sentido. É por isso que os complementos do nome são difíceis ou mais difíceis de identificar. Então, o que é que nós fazemos para conseguirmos com mais facilidade identificar complementos do nome? Criamos uma tipologia, ou seja, tipos de nomes que tipicamente pedem complemento. E isto ajuda-nos a perceber a estrutura do nome e se o nome precisa de mais informação para se dizer completamente ou não. Nesta tipologia, nestes tipos de nome que pedem complemento, os mais bem comportados, os mais típicos, são aquilo a que nós chamamos os nomes de verbais. O que é isto? Os nomes de verbais são nomes que se formaram a partir de um verbo. Vou dar um exemplo. Destruir, destruição. O nome destruição formou-se a partir do verbo destruir. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos ver se o verbo destruir precisava de um complemento. E, de facto, nós, quando construímos uma frase, eu destruí, aqui precisamos de dizer mais qualquer coisa. Eu destruí a casa, não é? Ou seja, o verbo destruir precisa de um complemento direto. Ora, quando este verbo destruir se transforma em nome, este nome, porque herda as propriedades do verbo, e uma das propriedades do verbo era precisar de complemento, este nome, formado a partir do verbo, herda esta propriedade de precisar de complemento. Só que deixa de ser um complemento do verbo, o nome não tem complementos do verbo, e passa a ser um complemento do nome. Então, assim como nós tínhamos destruir a casa, passamos a ter a destruição da casa. Portanto, o primeiro teste que nós podemos fazer e que funciona muitas vezes é verificar se aquele nome que estamos a analisar se formou a partir de um verbo. Ou seja, eu consigo dali extrair um verbo. Estes são os mais típicos, os nomes que tipicamente pedem complemento, os que se formaram a partir do verbo. Há outros, por exemplo, os nomes fragmentadores. O que são estes nomes? São nomes que apontam para uma parte de um todo. Por exemplo, uma fatia. Fatia é sempre fatia de qualquer coisa, é fatia de um bolo. Portanto, são nomes que apontam para um todo e indicam que estão a significar, a referir a parte do todo. Qual é a relação? O nome diz a parte, o complemento do nome vai dizer o todo. Uma fatia de bolo. Fatia é parte, o bolo é o todo. Ok? Também temos nomes chamados argumentais, que
explicitam ou precisam de ser explicitado quem é o seu autor, quem é a pessoa responsável ou a entidade responsável pela sua criação, qual é a natureza, por exemplo, autor de, eu sou autor desta obra. Portanto, há aqui uma relação. Um autor só é autor se for autor de alguma coisa, não é? De um romance, de uma poesia, sei lá, de um tapete, qualquer coisa. O complemento diz qual é a realidade, a entidade ou a pessoa sobre o qual o nome nuclear está a incidir. Outros muito típicos, os nomes que indicam parentesco. Pai de, mãe de, porque estes nomes também são, de certa forma, relacionais. Pai é sempre de alguém, tem que haver o filho. Mãe é sempre de alguém, tem de haver o filho. Tio, avó, primo. Isto implica sempre outra pessoa do outro lado para a relação de parentesco existir. Esta relação de parentesco é um complemento do nome, sempre. Nomes que indicam estados psicológicos. O medo, o terror. O medo é sempre de alguma coisa, não é? O terror é sempre de alguma coisa. O desejo é sempre de alguma coisa. Para o seu sentido ficar completo, o complemento especifica a área sobre o qual, por exemplo, o medo incide, medo de aranhas, não é? O de aranhas completa a noção de medo, que é demasiado vasta. Por exemplo, nomes que indicam obras de arte, e as obras de arte têm sempre também um autor. Aqui é um bocadinho virar ao contrário os nomes argumentais. Uma pintura é sempre uma pintura de alguém, não é? Uma fotografia é sempre uma fotografia. Eu aqui posso dizer o autor, já vamos falar dos nomes pictóricos que dizem outra coisa, mas, por exemplo, um romance é sempre um romance que foi escrito por alguém. Portanto, é um romance de Eça de Queiroz. Esta relação de obra de arte e autor, não é? E autoria é também uma relação de complemento. Depois, já que estava a falar das imagens, os nomes pictóricos, os nomes que apontam para imagens, também pedem complementos. A fotografia é uma fotografia da Maria. Um retrato ou uma pintura é uma pintura do João. Portanto, é a entidade que é representada na imagem, que pode não ser uma pessoa, pode ser uma fotografia do Rio de Janeiro. É a entidade que está ali representada. Isto completa, porque fotografia é algo muito vasto. A fotografia era muito bonita, mas a fotografia de quê ou de quem? Vão ver? Portanto, os nomes que não têm os seus complementos ficam sempre mais vagos. O modificador do nome é um constituinte que se liga ao nome. Se imaginássemos a estrutura atómica, os modificadores estão mais longe do nome. Não têm relações imediatas com o nome. Mas é uma estrutura que se liga ao nome, mas que o nome não pede. Ou seja, o nome não precisa daquele constituinte, daquela palavra ou daquele grupo de palavras para completar o seu sentido. Esta palavra ou este conjunto de palavras, este grupo, vai juntar-se ao nome, vai incidir sobre o nome e vai modificar o sentido do nome. Mas o nome, para dizer tudo aquilo que potencialmente pode dizer, não o está a pedir. E é por isso que nós dizemos que o modificador do nome pode desaparecer. Agora, ao juntar-se ao nome, o que é que ele faz? Pode restringir o sentido do nome. Ou seja, imaginem, uma mesa. Eu posso ir buscar modificadores que restringem o sentido do nome mesa. Por exemplo, uma mesa quadrada. Posso ir buscar modificadores que apontam para a forma. Uma mesa quadrada, uma mesa redonda, uma mesa retangular, uma mesa triangular. Não é? Nenhuma destas informações de forma são pedidas pelo nome. O nome mesa não precisa, para significar aquilo que ele quer dizer, não precisa de uma indicação de forma. Porque nós, na nossa cabeça, temos claramente construída a informação do o que é uma mesa. Imediatamente imaginamos qualquer coisa. Se calhar uns imaginam redondo, outros imaginam quadrado, não interessa. Mas para nós, o nome mesa é um nome autónomo. O modificador, ao juntar-se à mesa, dá uma informação extra, mas ao mesmo tempo restringe. Ou então,
associa ao nome uma informação extra, que é uma explicação. Eu posso, por exemplo, dizer uma mesa bonita. E aqui eu estou a associar ao nome uma apreciação subjetiva, que pode ser minha ou pode ser a subjetividade de outro interlocutor. E os modificadores também fazem isto. Agora, o nome mesa não pede informação sobre a sua beleza ou falta dela. Portanto, é extra. Esta é a grande diferença. Os complementos do nome são pedidos pelo nome e ajudam o nome a dizer toda a sua informação possível. Os modificadores não são pedidos pelo nome, associam-se ao nome e ou restringem, apertam o significado do nome ou juntam, acrescentam explicações, apreciações, observações ao nome. E enriquecem, obviamente, a informação, mas são um elemento extra, uma informação acrescida, não nuclear.